Salve galeras, aqui quem tá falando é o Derrota. Pra quem não me conhece, tem um canal que se chama Canal Diriri. Eu peço pra você dar uma olhadinha lá, dar uma passada. Tem bastante informação, tô sempre tentando colocar alguma dica. Tem meu daily vlog e também tem assunto motivacional. Conforme nós foi crescendo, vamos postar vídeo com várias pessoas aí pra dar mais conteúdo pro canal. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês, vou entregar meu bombonzinho, vou entregar meu bombonzinho, vou entregar meu bombonzinho, vou entregar meu bombonzinho, aquele bombonzinho Ferreiro Rocher pra vocês, que é a Golden Rule, regra de ouro do sexo. Então acompanha aí que talvez seja interessante pra ti. Bem, a Golden Rule do sexo, o que eu tô querendo mencionar aqui, pra ficar claro pra você, não é do ato em si, né? Não é você lá, cima ou embaixo, né? Sobre isso. É como que você vai otimizar o seu rendimento, no sentido de você tá afim de ter um sexo casual com uma mulher. Como que você vai conseguir, do primeiro beijo, transformar isso no sexo casual? E eu vejo, isso não é normal, no passado também tinha muito problema em fazer essa transição. Principalmente antes de eu perder a virgindade. Antes de perder a virgindade era cabaço. Tava beijando várias garotas e não tinha o feeling pra fazer a transição pro sexo. E essa dica eu vou passar pra vocês, talvez seja interessante. Provavelmente é, então escuta. A regra de ouro foi me passada por um colega que saía de rolê antigamente comigo. Ele falou assim, era mais velho, consequentemente um pouco mais experiente, e falou: se você, o seguinte, não fizer sexo com a pessoa até o terceiro rolê, até o terceiro encontro, as chances que você só vai fazer sexo quando você namorar com ela é muito grande. Então a partir disso ele começou a colocar na minha mente, eu também comecei a refletir sobre isso, sobre as pessoas que normalmente estavam fazendo sexo na época. Se passava do terceiro encontro com a pessoa e eu não tinha feito sexo, era ou acabava de acontecer que não acontecia, não rolava o sexo, ou se rolasse, nossa, era um trabalho do caralho. Então por isso eu comecei a analisar realmente se essa regra de ouro funcionava. E cara, falando a realidade pra vocês, 100% dos meus casos, quando eu quero somente sexo, 95%, mas na verdade assim, ó, colocando pra vocês, 100% dos meus casos, entre as pessoas que eu namorei, entre as pessoas que eu quis sexo, as pessoas que eu não consegui sexo. Então, dos 100% dos casos, eu ainda não tive 100 mulheres. Isso aí é uma meta que talvez ainda conclua nessa vida. Dos casos que eu me relacionei, então, 95% se enquadrou na Golden Rule. Então, 95% dos casos, das mulheres que eu tive sexo, eu já namorei, se enquadraram na Golden Rule. 3% não se enquadraram porque eu quis dar a folga. Pra mim, tipo, eu gostava da pessoa, tinha algum sentimento rolando, alguma situação rolando, e aí eu dei a folga. Então, tipo, passei pra 4, 5 rolês. E 2%, 95 mais 3, isso, e 2% dos rolês, aí foi de ser cabaço. Aí foi de não ouvir essa Golden Rule que eu tô falando. Que eu fui lá querer ser bonitão, falar, não, mas dá. A menina não foi até o terceiro rolê, dá pra conseguir no quarto, no quinto, e rapaz, não obedeça a Golden Rule, que às vezes você vai chegar no nono, no 10º. Recentemente teve uma que eu cheguei quase no 15º, gente. Você tá entendendo? 15º encontro para ter acontecimento do ato, que é importante para nossa progressão, é importante para te deixar feliz, cara. Você transa conscientemente, você transa uma transa da hora, você vai ver, no outro dia você tá bem, velho. Demora 15 atos para conseguir sexo com essa porra. E por que isso? Porque o idiota aqui não quis ouvir a própria regra que ele já tinha cansado de colocar em prática. Ele falou, não, vou tentar ser bonito. E não dá certo, gente. A regra, ela é totalmente efetiva. Se você não colocou ela em prática, começa a analisar e começa a fazer isso. E qual vai ser o passo a passo? Essa é a parte mais interessante pra vocês. Então, primeiro rolê, você vai se encontrar com a pessoa, nem sempre você tá sabendo se vai já rolar um sexo, ou se é às vezes uma mina do Tinder, algum programa de encontro, ou se é mesmo da balada. Primeiro rolê, você não vai ficar tão acelerado e tão necessitado por sexo. Você vai pegar, vai dar um beijo, vai fazer o que você quiser, mas sem demonstrar muita putaria. Então, essa é a dica, segue aí. Primeiro rolê, eu vou lá, mostro como é que é uma pessoa, depois como vocês vão continuar pro segundo passo, ou pro segundo rolê. Aí isso daí é uma estratégia que eu passo pra vocês. Depois eu converso, não demonstro interesse muito grande e também não fico muito de safadagem. Beleza, segundo encontro, aí começa a brincadeira. Você começa já a ser um pouco mais sensual, começa a ser um pouco mais, como que eu vou dizer? Safadinho. Então você já começa a agora colocar a mão na bundinha, dar umas mordidinhas mais aqui no ouvido, falar
pá, engrossa a voz no ouvido da mina, você começa já a ser um pouco mais ousado. E ali você vai ver, você vai avaliar se o seu ousado já tá quase, mano, arrebentando. Já dá pra ir pro finalmente. Ou se você quer ter certeza, mano, você faz uns 3 rolês que é 100% de efetividade. Vai, na minha vida 95% é, porra, nota máxima, né, nem? Então, quer ter 100% de certeza? Vai pro terceiro rolê. E aí você já vai estar bem caminho andado. Normalmente no meu segundo rolê já rolou uns nheco-nheco, já rolou uns bem, já rolou os negócios. Normalmente quase todo no segundo rolê, velho, já aconteceu isso. E aí se eu não quiser já progredir pra o finalmente ali no segundo, eu marco o terceiro. E aí no terceiro, porra, você já fez o DJ, você já tocou lá, ela já fez uns movimentos assim, já fez várias coisas, mano, já tá todo caminho andado. E aí vocês vão no terceiro rolê, e aí vocês têm que pensar na logística. Logística é um bagulho que eu vou fazer um outro vídeo já vou fazer em seguida. Então, nesses 3 rolês, o que é importante eu ressaltar pra vocês, velho? Que nesses 3 rolês, pra dar quase sempre certo, 95% das vezes é um bagulho quase sempre, né? Você vai ter que tentar alocar esse tempo num período de 1 mês, não muito mais que isso, gente, pra começar a ser realmente efetivo. Mais que isso, por quê? Eu vou falar mais que isso não. Gente, tem um grande problema, que é a questão de tempo. Você é um cara que ainda não entrou, vai, supondo que você não teve você não desenrola tão bem nas mensagens, você não liga pra menina, você não é um cara que tá tão participativo na vida da menina. E a menina também pode ser uma pessoa que sai com outras pessoas. Então, cara, a chance de se você beijar uma menina no primeiro rolê, e só daqui a 3 semanas você tentar fazer o segundo processo, e só depois de 1 semana ou 2 semanas tentar terminar o terceiro, aí já diminui as chances. Mas isso diminui em qualquer situação. Deixar alargar o tempo, tu vai deixar... Qual que é a grande questão? Em 1 mês e meio, teve 4 fins de semana. A chance da pessoa ter saído nesse 1 fim de semana é muito grande. E aí ela pode... Pá, no segundo fim de semana, você pegou ela, deu um beijo nela, passou 2 fins de semana, ela foi lá e conheceu um cara que pode ser mais bonito, mais interessante que você, que demonstrou mais valor pra ela. E aí, rapaz, você me fudeu. Porque mulher vai te trocar. E a mesma coisa, homem. Se tiver uma mulher que demonstre mais valor pra mim, eu não vou hesitar em... Sai, caralho. Então, você dá muito espaço, você dá oportunidade. É o que eu falo. A pessoa, no dia seguinte, você pode morrer, rapaz. No dia seguinte, ela pode cair num poço de ácido sulfúrico e você não quiser mais fazer nada com ela. No dia seguinte, pode aparecer o Brad Pitt e ele ficou muito doidão. Terminou com a Angelina Jolie, pegando todo mundo. Então, cara, quanto mais tempo você abre mais possibilidade dela pensar no ex, de ela fazer qualquer coisa que não seja sexo contigo. Então, você segue essa ideia. Conforme você vai apurando, você vai vendo que isso realmente acontece. Eu não tô mentindo pra vocês, não é nada assim, um bagulho muito analítico. Vocês vão conseguindo mediar. Quando eu fico com a menina no primeiro rolê, eu já sei se eu vou fazer sexo com ela no primeiro rolê. No segundo rolê, se eu passei o primeiro. O primeiro eu tento dar uma ciscada, assim dizendo. No segundo já normalmente é onde acontece. E você que já é um pouco mais safadinho, você já tá aí mais ligeira na putaria, você vai ver que normalmente é assim. 3 rolês, dá pra fazer um sexo legalzinho, aí você vai ver se vai continuar ou não. Mas faz isso, primeiro rolê. Segundo, esquenta. Terceiro, finalized. E quando você tiver mais o feeling, você vai começar a poder arriscar um pouco mais. E quando eu falo assim, se esquenta, você também tem que sentir, cara. Se ela não quer, realmente, você colocou a mão na coxa, porra, já tirou. No segundo rolê, você já colocou a mão na coxa de novo, tirou. Meu amigo, não é aquela menina que você vai ter um sexo mais rápido, velho. É aquela menina que normalmente tem Deus no coração. Quando eu falo assim, é essa pessoa que vai muito na igreja. Tem umas aí que é mais complicado, hein? Por causa de seguir muito a Bíblia e fala lá que quando deita com o cara, tem que casar, essas histórias loucas aí. E, porra, você tem que aceitar, mim. E uma coisa que eu falo, quanto mais
você tem abundância, menos valor você vai dar, no sentido de menos você vai se importar, velho. Porque assim, o que faz, por exemplo, eu ter muito mais sexo do que antigamente, é que antigamente eu me importava em fazer sexo, em terminar um rolê, terminar com sexo, e hoje eu já não preciso disso. E aí é quando você não precisa de alguma coisa, isso você pode ter noção pra quase tudo na sua vida. É quando você não se importa com algo que normalmente que elas aparecem, que acontece com mais frequência. Então, rapaziada, esse é o resuminho da Golden Rule. Aplicação, vamos lá de novo. Primeiro rolê, Suave Nights. Tô de boa, tchananã, beijinho. Ali você não precisa brincar muito. Segundo rolê, tem que ser mais ousadinho. E terceiro rolê é Finalize. Começa a fazer a medição dos seus rolês. Vê se começa a aplicar isso. Você vai ver que você vai ter rentabilidade. Então, quando eu falo, parece financeiro, né? Então é que você vai conseguir otimizar. Se as sua intenção era fazer sexo com uma guria, você vai conseguir muito mais agora com a regra dos 3 rolês, porque você vai ter até mais tempo. Porque antes você ficava postando aqui, pô, eu vou conseguir, aí você já tá no 7º rolê com a mina. Você tá usando o seu tempo, mano. Eu vou falar, nessa vida tiveram meninas que eu beijei e não fiz sexo. Tiveram meninas que eu fiz mais de 5, 7 rolês e não fiz sexo, cara. E acontece comigo, acontece com outras pessoas. Então você tem que ter um feeling dessa parada. E usando essa tática dos 3 rolês, tu vai estar muito bem, cara. Vai por mim, começa a dar uma olhada nisso e você vai ver o resultado. Então é isso, canal de Iriri. Quem puder, se inscreve lá, fortalece, comenta e compartilha pra ajudar nós a fazer outros vídeos. Quem puder dar sugestão também, fortalece, porque ajuda pra caralho. Crítica construtiva, adoro, gente. Coisa que eu falei aqui pode ser besteira pra você, mas vamos debater, vamos ver. Às vezes você dá um argumento, eu posso melhorar. Essa é a minha teoria e já foi aplicada por mim. Eu posso dar modelos de aplicação. E é isso, gente. Vamos conversando, tamo junto e é nóis.